Boa noite, gente. Hoje nós estaremos fazendo uma videoaula de Excel. Nós vamos utilizar a função C, que é uma função complexa, ainda mais no modelo de planilha que nós vamos fazer, onde ela tem a sua concatenada e tem várias opções de comparações de lógicas que nós vamos estar fazendo. Primeiro, eu vou abrir meu Excel, que já está aberto aqui na barra de tarefas, e nós podemos ver aqui a planilha que nós vamos utilizar. Aqui na planilha que nós vamos utilizar, nós vamos entender primeiro essa parte de cima aqui, que é o nosso enunciado. Aqui embaixo nós temos a planilha de cargos e salários. Nome de funcionários, seus cargos, seus salários, seu número de filhos. Nós vamos calcular aqui o salário família e o total, depois com o salário mais o salário família, que nós vamos estar comparando daqui a pouco. Bom, o enunciado da questão é o seguinte: os funcionários com salário menor ou igual a R$ 700 e com 2 filhos ou mais ganham 25% de aumento. Funcionários com salário até R$ 1.000 com um filho ou mais ganham 15% de aumento. Funcionários com salários maior do que R$ 1.000 e que tenham filhos ganham 5% de aumento. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, o que nós temos que entender? Trata-se de uma comparação. Se trata-se de uma comparação, nós vamos utilizar o que nós chamamos de função C. O interessante é que eu vou comparar duas coisas. Vou comparar o salário e vou comparar o número de filhos. Digamos que eu fosse comparar mais uma terceira coisa ou uma quarta coisa. Não importa. Se eu comparei mais de uma coisa, eu vou usar a função C concatenada à função E. E como é que nós fazemos isso? Bom, vamos lá. Trata-se do salário família. Primeira coisa, qualquer função no Excel começa com o igual. Cliquei no igual. Como eu falei que trata-se de uma função de comparação, nós vamos usar a função C. Então, vou digitar C. Como eu falei também que eu vou comparar mais de um item, eu vou usar também a função concatenada E. Então, eu abro parênteses e coloco E e abro parênteses de novo. E vou fazer aí dentro desse parênteses agora o primeiro teste lógico. Qual é o primeiro teste lógico? Vamos ver aqui. Funcionários com salário menor ou igual a 700. Primeira coisa que nós temos que saber, em que célula está o salário? A célula C6. Então nós vamos clicar aqui em C6 e vamos fazer a comparação. Qual é a comparação? Menor ou igual a 700. Sinal de menor, sinal de igual a 700. Ponto e vírgula. Perfeito. Já que eu estou usando a função E, qual é a próxima comparação lógica? Que tenham 2 filhos ou mais. Em que célula está os filhos? Na célula D6. Então eu vou colocar aqui, ó, D6, que tenha maior ou igual a 2. Vou fechar parênteses. Perfeito. Criei o primeiro grupo de testes lógicos. Terminado, ponto e vírgula, e vou colocar o que vai acontecer se esse grupo de testes lógicos for verdadeiro. Se isso for verdadeiro, ele vai ter um aumento de 25%. Então, vou digitar aqui, ó, 25%. Ponto e vírgula. Vou fazer o que agora, se isso não for verdade, que é meu segundo teste lógico. Funcionários com salário de até R$ 1.000 e com um filho ou mais. Ou seja, funcionário com salário até R$ 1.000 e que tenham filhos. Então nós vamos fazer esse teste lógico. Como? Função C de novo. Abro parênteses. Perfeito. Trata-se de comparação, é função C. Como eu vou comparar mais de uma coisa, vou comparar o salário do rapaz ser até R$ 1.000 e o número de filhos. Perfeito. Então, onde fica o salário? C6. C6 for menor ou igual a 1.000. Se C6 for menor ou igual a 1.000, eu vou botar um ponto e vírgula e vou comparar o número de filhos, que é D6 for maior ou igual a 1. Perfeito, fecho parênteses. Segundo grupo de testes lógicos foi feito. Eu coloco o ponto e vírgula e se isso aqui for verdadeiro, ele vai ter um 15% de aumento. Então vou colocar aqui 15%.
Perfeito, ponto e vírgula. Vou partir para o terceiro teste lógico. O interessante é o seguinte: se não fosse uma função concatenada, ou seja, a função C com E, eu poderia apenas aqui colocar a terceira opção. Mas como ela é uma função concatenada, eu vou ter que fazer mais um teste lógico. Vou colocar a função C, vou abrir parênteses, vou colocar a função E, eu vou abrir parênteses. Relembrando, função C por quê? Porque se trata de uma comparação, né? Se o funcionário tem salário maior, né, do que R$ 1.000. E por que a função E? Porque vou ter mais uma comparação e que tenham filhos. Perfeito? Então vamos para o primeiro teste lógico. Aonde está o salário? C6. Clico aqui. Se o salário for maior que R$ 1.000. Ponto e vírgula. E se ele tem filhos? Onde tem filhos? D6. Se for maior ou igual a 1. Pode colocar ali também diferente de 0. Não tem problema não. Não vai ter o caso de ter menos 1. Né? Então é melhor botar mesmo maior ou igual a 1. Bom, fechei o parênteses, coloquei o ponto e vírgula e coloquei o 5%, que é o terceiro teste lógico. Aí você vai ver aqui. Agora, por exemplo, só tem dentro da nossa lógica que nós criamos, só tem uma possibilidade agora de nenhuma dessas opções ser verdadeira. É se ele não tiver filhos. Correto? Então, cara, o sujeito, se não tiver filhos, ele não vai ganhar salário de família. Então a gente coloca aqui 0. Fecha o primeiro parênteses do primeiro C. Vou fechar o segundo parênteses do segundo C. Vou fechar o terceiro parênteses do terceiro C. E vou apertar a tecla Enter. Ele acusou aqui algum erro, que deve ser bobo. A gente vai ver aqui o que é. Vamos montar de novo a função. Já tinha uma função preparada aqui antes. Vou colocar o sinal de igual. E vou ler a função de vocês de novo. Com vocês de novo. Vamos lá. Vou selecionar toda essa opção aqui e vou clicar em porcentagem para ficar mais arrumado. Perfeito, vamos lá. Então tá, C com E, faz a comparação, ó, C maior ou igual a 700, tá? Ponto e vírgula. B6 maior ou igual a 2, tá, tudo bem. Tudo que nós fizemos. Aqui eu coloquei já diferente de 0. Eu posso vir aqui, ó, e apagar esse diferente de 0. Posso colocar maior ou igual a 1, certo? E apago esse 0. Perfeito. Fiz esse daqui também. Aqui também está diferente de 0. Eu boto maior ou igual a 1. Perfeito. Aqui vai estar tudo certo, tá? Feito isso, a gente aperta o Enter. Ele vai colocar lá os valores. Venho nesse quadradinho aqui que significa referência, esse quadradinho pequenininho, e arrasto para baixo para mim não ter que digitar a fórmula nos outros itens. Se você está aprendendo Excel, é bom você fazer digitando para você pegar a lógica da coisa. Apesar que depois de um tempo, dependendo de quantos funcionários você tiver, ele vai passar a preencher sozinho. Bom, aqui eu tenho os valores de porcentagem de aumento de cada um dos meus funcionários. O que eu vou fazer aqui agora é somar o salário mais essa porcentagem. Como é que eu vou fazer isso? Vou começar com igual, porque se trata de uma fórmula. Vou somar o meu salário mais, abro parênteses, e vou fazer aqui dentro o cálculo da porcentagem, que é o salário vezes a porcentagem. Vou fechar o parênteses, vou apertar um Enter. Aí ele me dá aqui o salário com os 15% de caso desse meu primeiro funcionário. Faço a referência para baixo, ele vai colocar lá para todos os outros. E nós vamos entender o seguinte, por exemplo, vamos partir aqui do princípio. Um funcionário com salário menor ou igual a R$ 700. Ou seja, esse rapaz aqui, ó, o Paulo César, ele ganha menos que R$ 700, né? E tem 2 filhos, então ele tem direito a 25%. Mas digamos que ele tivesse um filho só. Vamos ver. Ele teria direito a apenas 15%. Aí diminuiu o salário dele, tá vendo? Mas como ele tem 2 filhos, ele tem direito a 25%. Esse rapaz aqui também, ó, que é balconista, o Jorge Luiz, ele só tem um filho, mas ganha menos que 700. Se ele tivesse 3, ele fazia parte do primeiro nível. Ia passar a ganhar 25, ia ter um salário com um aumento a mais.
A gerente, que é a Maria das Neves, ela ganha mais do que R$ 1.000. Independente do número de filhos que ela tenha, ela só vai ganhar 5% de aumento. O Afonso não tem filho, então ele não tem salário família. E assim vai. Então, nós criamos uma, uma planilha onde nós trabalhamos com uma função C altamente complexa, né? Naquela função C que aconteceu um erro, é porque não tinha esse ponto e vírgula aqui, ó. Então ele deu um erro, a gente na hora de digitar esquecemos de botar ponto e vírgula, mas no mais está tudo certo. Agora, isso daí a gente percebe com o tempo, foi digitação, a gente vai ter alguns probleminhas sim, mas quanto à função, se torna uma função complexa e uma função muito útil. Vocês vão olhar aqui, nós temos poucos funcionários. Se nós tivéssemos, por exemplo, 100 funcionários, seria uma função muito útil, porque eu não teria que digitar 100 vezes, fazer 100 comparações, o computador faria por mim. Isso se trata de Excel avançado, trabalhando com a função C, com E, concatenada e múltiplas vezes. Correto? Não esqueçam de acessar o site, que é profleandrolemos.blogspot.com. Ali você vai ver outras videoaulas. Nós estamos iniciando o site agora. Você vai ter ali outras videoaulas que podem ajudar. Se você quiser alguma videoaula específica, você pode enviar um e-mail para mim, né? Ou então postar no comentário lá no blog. E nós estaremos preparando a videoaula e postando também no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais e até a próxima videoaula. Espero ter ajudado. Valeu!